Nesse episódio, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre o que é abuso psicológico, emocional, né, que vai levando ali a uma violência maior, né, uma agressão, um abuso físico, de outras formas, tá, uma violência de fato. E esse episódio, tá, eu tô gravando aqui em continuidade àquele primeiro que a gente começou falando sobre amizades tóxicas, tá, e uma amizade tóxica, ela pode se manter por conta de algumas situações que permeiam essas relações. E uma delas pode ser o abuso psicológico. Tá? Então vamos entender aqui o que é de fato um abuso emocional, um abuso psicológico. Então, vamos fazer uma diferenciação do que é abuso emocional e do que é abuso psicológico. Geralmente, pessoal, uma coisa está relacionada à outra, tá? É só para ser mais didático, assim, para a gente entender e para ficar fácil também de vocês pensarem, sabe? Ter essa visão de dizer, isso aqui sim, não entendia que isso aqui era abuso, isso aqui sim. Então, o que é abuso emocional? Abuso emocional é quando envolve, né, por parte da pessoa que abusa, né, a pessoa que tem esse comportamento, né, usando as emoções do outro, né? Então, como é que é o abuso emocional? A pessoa, o abusador, né, ele instila, né, ali naquela pessoa emoções muito difíceis, desagradáveis, tá? De medo, de culpa, de vergonha, de inadequação. Tá? E por que ele está sempre apontando situações ou coisas que incitem essas emoções difíceis? Porque essa pessoa, ele entende que desta forma, essa pessoa vai ficando mais fragilizada e dessa maneira ele consegue ter um maior controle, tá, sobre essa pessoa. Ele observa, né, que dessa forma essa pessoa tem uma fragilidade ali, emocional, e ele consegue de fato conseguir algumas coisas ali, né, caso essa pessoa esteja mais fragilizada emocionalmente, tá? E o abuso psicológico, né, assim, separando as coisas, o abuso psicológico se refere, né, a alguém, por exemplo, que faz você se sentir, né, errada, burra, culpada, sabe? Tá sempre pisando em ovos. Tá? Então seria o abuso psicológico acontece na influência assim da manipulação do seu pensamento, do seu julgamento e das crenças, tá? Que você tem sobre si mesmo. E como é que a pessoa faz essa manipulação, né, esse abuso psicológico? Ele usa, né, dessa percepção de que a pessoa está sempre errada, equivocada. Nossa, você é burra, você não sabe. Não acredito que você não sabe isso. Não acredito, isso é tão simples. Ou fazendo com que aquela pessoa se sinta culpada, sabe, daquela situação. Ou assim, eu não posso falar com essa pessoa, eu nunca sei se eu posso dizer ou não, porque, sabe, a depender de como ela está ou de como ela interpreta o que eu vou dizer, isso vai me causar um problema, um prejuízo, um sofrimento, tá? Então isso é um jeito do abusador tentar te manipular, te controlar dessa forma. Agora vamos lá, né? E aí, pessoal, quando alguém está sendo abusado, né? Você é a vítima. O abusador, ele pode fazer isso de várias maneiras, né? Através do abuso emocional, psicológico. Geralmente está tudo mesclado aí dentro, né? E você pode estar nesse contexto, mas não é porque você está vendo que você está ali, você está sendo abusado, não, e muitas vezes você pode ser induzido, sabe? Induzido a quê, Andreia? A fazer coisas para essa pessoa ou para outras pessoas ou contra as outras pessoas, manipulado pelo outro, induzido. Induzido através do quê? Do medo. Se eu não fizer, né, como é que vai ser a reação dele? Se eu não fizer, ele vai me deixar, ele vai me abandonar, né? Ou então a pessoa faz você acreditar assim, você não vai fazer isso? Nossa, você é muito ruim, você é muito sensível,
Eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Você não tá vendo que eu tô passando por um processo, uma fase difícil? Eu falei essas coisas que eu te falei porque eu tô mal, eu não tô bem. Você tem que entender o meu lado. Você não tá vendo que é difícil pra mim? Agora, eu tô passando por esse processo e ainda tenho que ouvir você falando essas coisas pra mim? Como você é insensível? Faz sentido pra você? E muitas vezes, pessoal, pode parecer difícil a gente aceitar isso, mas muitas vezes a própria pessoa que está manipulando, né, que está sendo autora desse abuso, muitas vezes ela não se dá conta que ela está fazendo isso. E como assim, Andréia, a pessoa não se dá conta, né, de que ela está maltratando o outro, de que ela está manipulando? Muitas vezes a percepção do abusador é de que assim, viu, essa pessoa tá me contestando, ou não tá fazendo o que eu quero, ou tá agindo ao contrário do que eu acredito que ela deveria agir, porque assim, é porque ela não tem bom senso, sabe? Ou ela não tem bom senso, ou é ela que tá fazendo essas coisas pra me chatear. Ela deveria pensar assim, ela deveria pensar assado. Então é ela que tá me chateando, é ela que não me entende, é ela que fica me criticando. Então, eu preciso mostrar para ela que ela, né, eu tenho bom senso, ela não tem, mas eu tenho. Então, eu preciso agir para que ela entenda, né, de que de fato ali ela tá, a errada é ela. E aí ele impõe as mesmas estratégias de manipulação, de dor, de humilhação, fazer com que o outro se sinta, né, burro, errado, né, insensível. Você consegue identificar aí, pessoal? Já passou por uma situação assim? Né? Porque a vítima, né, ela geralmente demora de perceber que tem algo errado acontecendo. E isso não significa que é porque ela é burra, ou porque ela é ingênua, né, ou porque, como muitas pessoas dizem no senso comum, ela gosta de sofrer. Aquela pessoa gosta de sofrer. Pessoal, que bobagem, pessoal. Que desconhecimento, que julgamento é esse que a gente lança em cima de alguém que está em profundo sofrimento dentro de um relacionamento abusivo? Mas o porquê que essa pessoa demora de perceber? Porque a manipulação, né, faz com que ela tenha essa sensação, essa percepção de que de fato ela está errada. É ela que está vendo coisa, ela que está doida, maluca. Ela que está enxergando pelo em ovo, onde não existe. Você entende? E porque o manipulador, gente, o abusador, ele não faz esse tipo de coisa no início, tá? Porque isso pode ter um progresso. Ele não faz esse tipo de coisa todo dia, o tempo todo. Entende? Ele faz uma coisa, ele agrada, ele fica um tempo sem aplicar aí a tortura da manipulação, né? Então, assim, isso não fica explícito, né? Assim, a pessoa não fica com essa percepção, ai mesmo, acho que era um momento que ele não estava bem, acho que era, alguma coisa que eu falei, também eu não escolhi a hora certa, eu sou assim mesmo, gente, sou tão impulsiva, eu não escolho a hora certa, sempre que ele tá mal, eu vou lá, né, perguntar alguma coisa, falar algo, ele tá na razão dele, ele fica bravo. Ele fica bravo porque, né, eu não soube dizer na hora certa, de forma correta. É muito diferente, pessoal, do que a forma, a postura que a gente tem quando a gente vai conversar com alguém. Né, a gente vai dizer de coisas que aquela pessoa está fazendo e a gente não gosta. Talvez a gente precise esperar um momento, né, adequado, se aquela pessoa não está bem ou se eu não estou bem. Porque a depender de como eu estou ativada emocionalmente, né, eu preciso desse momento de espera para eu poder raciocinar, olhar todas as vertentes daquela situação. Não de um único ponto de vista. Mas não, a pessoa que está sofrendo ali manipulação, ela começa a acreditar nessa percepção, sabe? Né? Então, assim, ele abusa e depois ele demonstra cuidado, carinho. Pode dizer, não, eu sei também, viu, que você não queria falar isso que você falou.
né? É porque que você é frágil, você é sensível. Eu sei que você não queria falar isso. Vem aqui, né? Você sabe que você pode contar comigo, né? Eu também perdi a cabeça. Vamos tocando aqui, né? Então, pegar esse tipo, pessoal, de manipulação, assim, né, é complicado. Porque, assim, ninguém passa a ser um abusador psicológico, um abusador, seja de qualquer instância, do dia para a noite, de forma repentina. A menos que a pessoa, né, sofra ali sabe, uma pancada, alguma coisa cerebral, alguma doença, alguma coisa, né, que possa ali alterar o funcionamento dele, da personalidade, né, do controle ali, dos impulsos, da avaliação das coisas, né, mas assim, do dia para a noite ele virou um abusador? Será? Mas será que ele não tinha esse comportamento? Sabe, bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra, bate a sopra, reforço intermitente, né? Então ele elogia, ele elogia, ele elogia, aí daqui a pouco ele não elogia, aí ele critica, aí ele elogia, aí ele critica, critica, critica. Quando ele vê que você tá esperto, ele elogia. Será que eu não estava recebendo esse tipo de reforço? Será que você não estava imersa nas suas crenças? Nas coisas que você acreditava? Porque tem muito mito, pessoal, né? Muitas pessoas acreditam que isso é normal e normalizam, naturalizam. Ah, isso acontece em qualquer relacionamento. Todo mundo, né, passa por isso. Quem diz que não passa por isso, bem, tá mentindo, tá escondendo. Todo mundo passa por essa humilhação, todo mundo passa. Todos nós que nos relacionamos estamos suscetíveis a passar por isso? Sim. Todos nós passamos por isso? Não. Eu posso ter passado por isso em algum momento? Sim. Eu posso ter sido em um momento manipulador? Também. Agora, isto não é normal. Porque se isso começa a acontecer dentro da sua relação de forma constante, consistente, frequente e com um degrau aumentando a intensidade disso, isso é um sinal, tá? E geralmente isso vai aumentando, pessoal. Isso não para por aí, né? Isso não para por aí. É muito desconfortável dizer isso, mas assim, do nada, isso não para por aí. A menos que seja uma situação específica, muito pontual, né, onde as pessoas possam reconhecer, trabalhar aspectos da relação, aspectos individuais, se comprometerem todo santo dia, né, a ter comportamentos que levem, né, a desfechos diferentes do que estava acontecendo. Porque se eu não mudar, não tem como esse contexto mudar. Não tem como. Né? E muitas vezes os manipuladores, os abusadores, eles mudam por um tempo, né? E aí vai um alerta, né? Se isso estava acontecendo com você e do nada a pessoa mudou da água para o vinho, fica alerta, porque mudança leva tempo, leva investimento, leva autoconhecimento, leva esforço. Ninguém muda da noite para o dia. A pessoa pode até mudar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, por medo da perda, ou por conveniência, ou porque ela quer ter de novo a sua confiança, o seu controle. Mas ninguém muda da noite pro dia, do nada, tá? Então, quais são os sinais, né, de que a gente pode estar sendo manipulado, que você está sendo aí vítima, né, de abuso psicológico, tá? Sem analisar isso, pessoal, de forma isolada. Situações específicas, de vez em quando, uma vez, não significa que aquela pessoa é abusiva, que eu estou sendo abusado, tá? E também do contexto. Agora, se isso tem essa frequência, causando esse sofrimento, tá? Então a gente já pode falar. Então, por exemplo, né, eu tô falando de contexto aqui situacional, quem de nós como pais, ou se a gente não tem filhos, né, que já não gritou um dia com o filho,
Entende? Quem de nós já não gritou com o filho? Falou de forma ríspida com um companheiro? Sabe? Distratou alguma pessoa? Quem nunca, pessoal? Quem nunca? Mas isso, né, que acontece de forma esporádica, né, às vezes já aconteceu, isso é situacional, tá? Isso é situacional. Agora, se isso começa, né, ter essa frequência, né, agora mesmo nessa questão, né, dos filhos, se eu acredito, né, que para eu corrigir, para eu educar, que essa relação hierárquica aí, né, eu posso humilhar, eu posso dizer, eu posso criticar, eu posso xingar, eu posso maltratar o tempo todo, é abuso emocional, tá? Esse insulto aí com frequência é abuso emocional, tá? Se você sente que está o tempo todo pisando em ovos, você nunca sabe, né, o que você diz para aquela pessoa, como você diz, que hora você diz. Você está sempre naquela sensação de angústia, sabe? De hiperalerta, ansioso, temeroso, com medo de o que vai acontecer se você expor, ou se você não expor, se você falar, se você mudar, se você não fizer aquilo que ela quer, né? Porque são reações, confusas. Uma hora ela explode, outra hora ela te anula, outra hora ela te intimida, outra hora ela te ameaça, outra hora ela não demonstra nada. Você nunca sabe como agir. Você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Então isso pode ser sinal de que você está vivendo aí, né, um abuso psicológico. Se você é aquela pessoa também, né, na relação, que está sempre pedindo desculpa, sempre se desculpando, mas não é porque você tenha a percepção ali de que você está, sabe, com uma frequência num comportamento ali que você não consegue, você entende que aquilo é ruim, é errado, mas você não consegue, você não se engajou ainda para mudar. Né? Não é nesse sentido, mas sabe aquela pessoa que qualquer situação, qualquer conflito, qualquer divergência, é você que tem que pedir desculpa? É você que está errado? É você que não fez direito? Ou você está sempre pedindo desculpa para, deixa passar, vou pedir desculpa porque senão isso vai gerar coisa pior, vou pedir desculpa, né? Ou se de fato você reconhece que errou e vai pedir desculpas, aquela pessoa, bem, te pune. Ela te pune. Ela não olha e diz, viu, a pessoa está sendo sincera, autêntica, né? Ela está dizendo para mim que vai fazer uma reparação disso que ela fez, mas ela não. Sabe o que ela faz? Ela te pune, ela vira a cara pra você, ela fica um mês sem falar com você, ela bate a porta, ela dorme em quarto separado, ela não te liga durante o dia, se esse era um hábito, né, um costume, ela fica fora até tarde, ela faz com que você entenda que o comportamento dela é justo, porque você fez algo e você não deveria, então ela faz isso. Ela te pune. Isso é abuso psicológico. O abusador, né, faz com que você, a vítima, duvide da sua sanidade, né, da sua sanidade, da sua capacidade intelectual. Porque ele está sempre te criticando, fazendo piada, sarcasmo, sabe, ironia, te diminuindo, te insultando, te expondo na frente das pessoas, né, ele sempre está certo. Né? Ele lembra para você que ele é sempre melhor em tudo, que ele dá conta, que ele consegue. Sabe aquela forma sutil? Nossa, eu consegui, eu fiz. Não é que ele tem um auto-reconhecimento, ele não está dividindo com você uma conquista. Ele está mostrando, eu consigo. Eu consigo porque eu sou assim, porque eu faço assado, e você, tá? Os incômodos dele, as reclamações dele, os desconfortos dele são sempre reais. E ele sempre precisa ser validado nisso. Mas os seus não. Os seus não. Ele não valida o seu desconforto. Mas o dele sim. Ele compete até nisso. Se você está desconfortável, bem, ele dá um jeito. Ele dá um jeito para a situação se inverter. Ele te interrompe quando você fala, ele inverte as conversas, né? Ele expressa, assim, sentimentos muito negativos,
né, se alguém de fora, um familiar, um amigo, né, tem essa percepção do que está acontecendo ali. Então ele começa a falar mal das pessoas, dos seus amigos, ele vai querendo te afastar dessas relações, né, então ele vai dizendo assim de forma sutil, talvez você diga alguma coisa para ele, né, eu fui em tal lugar, hoje não me senti bem, tal, fulana falou tal coisa, não vai dizer, viu, sua amiga, pondera, né, veja o outro lado, de fato, se você acha que você está correta, converse com ela. Ele vai falar, tá vendo? Inveja. O que essa pessoa tem de você é inveja. Eu sempre percebi, eu soube que a sua amiga era muito invejosa, mas eu nunca falei nada pra você porque eu não queria te trazer, assim, sabe, essa evidência, eu não queria te magoar, não queria que você ficasse triste, mas eu sempre soube. Da mesma maneira, né, que eu vejo quando a sua família, sua mãe, uma amiga fala alguma coisa, né, ao meu respeito. Se bobear bem, essa pessoa tem inveja de você, né? Ela já deu em cima de mim, é o que eu não te disse. Isso não é estados mais graves, tá, pessoal? Mas isso acontece demais. E a pessoa começa a acreditar que, de fato, aquelas pessoas que ela tinha ali ao redor dela não são pessoas que ela possa confiar. Ou são pessoas más ou ruins, né, ou que não a entendem, ou que a criticam. Viu? A sua mãe tá falando isso pra você, mas não é porque sua mãe tá me criticando, sua mãe tá criticando você. Sua mãe tá falando de você. Sua mãe não tá entendendo. Né? E aí essa pessoa vai se afastando das outras e vai entendendo que ela tem pouco suporte social e de afeto. E aí ele te cuida, ele cuida de você, te dá carinho, te supre ali de algumas coisas, e você começa a enxergar que você só vai obter isso dele. Isso faz com que ele tenha o quê? Maior controle sobre você. É um abuso psicológico, tá? E a pessoa, né, que está sofrendo de abuso psicológico, ela, claro, ela tem muito mais chances de abrir quadros, né, adoecedores aí, de desenvolver transtornos mentais, né, como depressão, ansiedade, burnout, porque esse abuso psicológico, pessoal, acontece não só na relação afetiva, pode acontecer lá nas relações de amizade, nas relações familiares e no trabalho. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, né, onde tem líderes, chefes abusivos, eles são pouco empáticos, eles dão feedbacks críticos, eles exigem o tempo todo, eles desmerecem, eles punem, eles criticam. Né? Então, assim, eles instauram ali naquele ambiente uma competitividade voraz. Né, a pessoa tem a sensação de que se ela não passar na frente do outro, ela vai ser engolida, né, ele instiga esse lugar, né, e assim, ele está o tempo todo mostrando para ela que ela só não fez mais porque ela não quis, é uma irresponsabilidade, né, porque se de fato fosse uma incapacidade, ele já teria substituído, sabe? Então, assim, esse abuso psicológico é muito velado durante muito tempo, tá? E a depender do traço de personalidade ali, isso vai tomando um gradiente ali, né, um grau de violência física. Veja, toda violência física, né, agressiva, violenta, dentro de um relacionamento onde isso não existia, ele começa pequeno, com pequenas, um abusinho emocional, né, um comentário, sabe, um desdém, uma cara feia, virada, e ele vai tomando essa proporção, tá? Então, assim, a gente precisa olhar para o abuso psicológico, emocional, porque ele é um potencial ali, né, preditor de avanço para abuso físico, tá? Para violência. E as relações, né, pessoal, onde existe esse abuso psicológico, eles não melhoram de forma espontânea, tá? Nós estamos falando aí de abuso, não é de um contexto situacional
que aconteceu. Nós estamos falando de relacionamentos abusivos, e eles têm essa conotação, nessa característica, porque a gente fala de coisas que vão acontecendo. O abusador elimina a capacidade mental, de cognição, de pensamentos, altera ali a forma como a pessoa se vê, como ela acredita nas pessoas, no outro, no mundo, a visão que ela tem, as crenças que ela tem com relação a si, os outros, o mundo, ao futuro, tá? Ele elimina as emoções prazerosas, né? Ele vai dando para essa pessoa como conta-gotas, migalhas, tá? Essa pessoa está envolta num mar ali de tristeza, de medo, de confusão, e mais assim, refém daquela migalha que ela recebe. E em muitos momentos ela nem migalha não recebe mais, tá? Mas ela já não tem mais rede de apoio, ela não tem com quem contar, ela acredita que ela não tem força para sair dali e de que aquilo é natural, é normal, né? E ela vai ter que tolerar aquilo para o resto da vida. E aí, como é que eu posso lidar com isso? André, você está dizendo para mim que isso não cessa de forma espontânea, né? Isso não acaba. Se chegou nesse grau, pessoal, nesse nível, então a gente já sabe que as estratégias para lidar com isso vai precisar de uma rede maior, tá? Para que você possa, inclusive, ter essa percepção, e se você já tem essa percepção de como sair, você vai precisar fazer um plano. E às vezes esse plano não é nem tanto a curto prazo, né? Demanda da pessoa, da vítima, se organizar para poder sair desse contexto, financeiramente, emocionalmente, né? Patrimonialmente, porque tem também, né, abuso patrimonial. Então, assim, ela precisa retomar a rede de apoio, né? Então, voltar a se aproximar das pessoas que antes ela confiava muito, mas que a partir dessa relação ela começou a ter a visão dessas pessoas, né, de forma diferente, né? Então, se reaproximar das pessoas, voltar a pedir feedbacks, escutar, né? Não ouvir aquilo só como uma crítica ou como se essa pessoa estivesse apontando, né? Julgando ela. Mas assim, se essa fulana está me dizendo isso, e antes eu confiava nessa pessoa, né? E a minha relação com essa pessoa era boa, era saudável, era próxima, por que ela falaria isso para mim hoje? Por que essa relação passaria, né, de uma relação boa, estável, saudável, né, que a gente tem os mesmos valores, para uma relação mentirosa, de inveja? Pode acontecer isso? Pode, gente, mas nós estamos falando de relações aí de rede de apoio, tá? Porque isso pode fazer com que você vai tendo essa percepção aumentada, né, tendo esse feedback externo aí, e comece a entender, né, a vislumbrar ali que talvez com pequenos passos você consiga sair daquilo. E também você tem com quem contar, tá? Saber que em muitos momentos, né, a gente deixar passar isso, né, eu já vou deixar passar porque eu estou evitando confusão, eu estou evitando, não. Muitas vezes, gente, a gente pode estar reforçando o comportamento de uma pessoa, né, manipuladora, abusiva. Então, assim, nas primeiras situações que isso acontecer, né, nem que você aguardar um momento, mas num segundo momento você sentar e você dar luz àquilo que aconteceu, né, colocar luz ali, um holofote naquilo que aconteceu, naquele comportamento, e entender que ponto de vista aquela pessoa estava tendo daquela situação para ela ter agido daquela maneira, o que ela interpretou. Você, o que você interpretou? Porque se é um mal entendido, foi uma dissonância ali, né, entre as partes, a gente consegue voltar para o eixo, né, e conversar de uma forma objetiva, direta, assertiva, não agressiva, não naquele momento, tá? Agora, se já é um relacionamento abusivo, talvez tentar colocar objetividade, ser direto, tal, não seja possível, pessoal. Alerta, cuidado. Né, porque isso, né, você vai dizer para a pessoa, se é um manipulador, se é um abusador, pode gerar naquela pessoa, né, uma raiva, uma irritabilidade, uma agressividade muito maior, tá? E aí talvez a gente já parta para aquele outro contexto também, tá? Porque o ciclo da violência, né, começa assim, ele entende que ele estava errado, ele muda ali, né, ele fica surpreso que você percebeu, então ele muda por algum momento, ele diz que ele vai cooperar, que ele tem a intenção de mudar, né, muda no início, mas se ele ganha a sua confiança, ele volta a estabelecer esses padrões,
tá? E isso pode piorar. Então, atenção, tá? A mudança, muitas vezes, ela é ilusória, tá? Não acredite, como eu disse lá no começo, em mudanças rápidas, drásticas, do dia para a noite, tá? E entenda também, pessoal, que a gente precisa entender, né, que a gente tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de suprir as nossas necessidades, as nossas expectativas com relação ao outro. Sabe, a gente tem que ser realista, entender que isso é meu, não é do outro, né? O outro não tem essa responsabilidade, essa obrigação, essa necessidade de suprir isso em mim. Você entende? Então, assim, é muito importante que a gente se entenda, se conheça. Andréia, parece que você está batendo na mesma tecla sempre. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho para que a gente possa ter autonomia, independência. Construir uma vida que valha a pena ser vivida. E muitas vezes nesse processo nós vamos precisar de cuidados, de ter uma rede de apoio familiar, talvez financeira, psicológica, médica, para que a gente possa traçar um plano, uma estratégia, né? E não só traçar, manter o plano. Que muitas vezes, pessoal, traçar um plano não seja tão difícil. Tá? Se você tem alguma questão cognitiva ali mais preservada, né, algum valor, alguma coisa, talvez até você consiga pensar num plano, né, arquitetar, pensar em algo. Mas às vezes, ao longo do processo que você está implementando aquilo ali, a gente desiste. Né? Então muitas vezes a gente vai precisar dessa ajuda para se manter naquele plano que a gente precisa fazer para conseguir se libertar desse abuso psicológico. Tá? Até que aconteça aí um abuso, uma violência física, tá bom? Vou falar também sobre violência física, tá? Abuso físico, relacionamento abusivo, tá? Nós vamos falar agora de coisas que estão aí nesse espectro e que são bastante pesadas, tá bom? Vou encerrar aqui e vou continuar no próximo. Então, pessoal, para não ficar muito extenso, né, eu vou dividir mais uma vez esse episódio. Tá? Eu vou falar de relações abusivas ali, né, de violência, o que fazer, né, para poder identificar dicas de como traçar esse plano, esse processo, outras redes de apoio que a pessoa vai precisar nesse momento, tá? Telefones de contato, outros órgãos, né, que são disponibilizados, né, para manter a pessoa em segurança, em bem-estar, tá bom? E muitas estratégias para você poder ir fazendo sozinha aí no seu dia a dia, tá? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui comigo nesse episódio e dizer que sim, sempre há tempo da gente mudar, sempre há tempo de melhorar, da gente se conhecer, se autoconhecer, né, se colocar nesse lugar também, né, do outro, entender o que está acontecendo, porque sem aceitação de como as coisas estão acontecendo no momento, da realidade em si, a gente não muda. Né? Então, para a gente promover mudança na nossa vida, seja em qualquer contexto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar em contato, né? Olhar, perceber, observar e aceitar que as coisas estão daquele jeito. Porque olhando para aquilo como ela está, é que eu consigo implementar estratégias de mudança. Tá bom? Gostaria de pedir aqui para você curtir, compartilhar, mandar para o maior número de pessoas possíveis e continuar me acompanhando aqui. Eu volto no próximo episódio com esse tema e mais outros temas que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.